Rádio Bonfim. Oi, gente, meu nome é Vitória Marques, eu faço parte da oficina de leitura e hoje nós estamos em mais um podcast com a Nilcilene e a professora Juliana. Vocês podem se apresentar? Claro, eu sou Juliana França, sou professora de filosofia, sou atriz também e estou feliz por estar aqui mais uma vez. Eu sou Nilcilene, trabalho na coordenação da escola, sou atriz também, né? Sou formada em letras e trabalho também no site Japeri Online, daqui de Japeri. Hoje eu estou aqui junto com as duas e nós vamos abordar um tema que é o racismo. E nós vamos começar caracterizando o que é o racismo, que é quando uma raça, uma pessoa de raça diferente se sente superior a outra. Poderia falar alguma coisa sobre, Juliana? Sobre essa caracterização? O racismo, são mecanismos também, né, de como as pessoas e uma sociedade cria para poder perpetuar determinados privilégios, né? Então, o racismo é quando uma determinada raça tem privilégios sobre outra, né? Então, acho que é importante também falar sobre esses mecanismos de perpetuação do racismo. Sim, e normalmente essa outra raça não assume os privilégios que tem. Tem uma coisa que a gente pode falar que essa outra raça, que é normalmente a raça branca, não se considera raça. Não se racializa, né? Então, o branco, a pessoa branca é o normal, é o padrão. O outro é sempre o negro, o indígena. Então, a pessoa que é branca, ela não se racializa, né? Então, não é considerada raça, ela não se considera como uma raça, porque durante muito tempo, ao longo desses anos todos, foi normatizado essa ideia que o branco era o padrão, né? O padrão de beleza, o padrão a ser almejado. E quando pesquisamos até as palavras branco e preto, a gente sempre vê exatamente isso. O branco sempre vai estar com sinônimo de coisas boas e o preto sempre está com sinônimo de coisas ruins. Sim, né? A gente acho que vai falar um pouco sobre isso um pouco mais pra frente, mas a gente pode, pensar em lista negra, por exemplo. O que é lista negra? Porque o negro é ruim. Magia negra, ovelha negra, ovelha, enfim, tem uma série de expressões e frases aí que são reflexo desses mecanismos de perpetuação do racismo. Agora, de início, eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, falar sobre alguma situação de racismo que já passaram. Quer falar, Nil, primeiro? Posso falar? Eu acho que o que foi mais grave para mim foi quando eu fui confrontada, além do estereótipo, né, de beleza, que eu sempre fui considerada a mais feia da sala e tudo mais, eu tô falando no ambiente escolar mesmo, o fato da minha família vir de uma matriz africana sempre foi uma coisa que eu fui colocada num lugar muito ridicularizado por isso. E até mesmo vista como uma pessoa amaldiçoada. E teve uma vez que eu recebi uma Bíblia, um exemplarzinho de Bíblia, de cada aluno da minha turma. E todos eles achando que, me dando aquele material, eles estariam me livrando de uma maldição, de uma coisa. E assim, a forma que eu fui criada e a forma que eu enxergo o candomblé é totalmente diferente da forma que as pessoas veem, né? E ali foi o primeiro momento que eu vi, que eu percebi como o racismo é cruel, assim. E ainda mais quando a gente tá falando de uma criança que, sei lá, eu devia ter uns 9 anos na época. Então esse foi o caso que mais me marcou. Eu tenho algumas situações, assim, né? Na universidade, por exemplo, um professor falando sobre as meninas que moravam no alojamento
estava correndo dentro do metrô com um amigo branco para trocar de vagão. E aí ele passou correndo na minha frente, tinha uma mulher sentada num banco da corredor, assim, e ele passou correndo de boa. Aí eu vindo atrás dele, correndo, quando eu passei perto dela, ela segurou muito forte a bolsa, né, tipo, com medo que eu fosse levar a bolsa dela. Sim. Enfim, são algumas, isso são alguns exemplos objetivos, né? Tem vários outros objetivos que assolam a gente diariamente. Sim. E ainda mais a nossa situação de como é um negro aqui em Japeri. Temos até muitas conversas sobre isso. Sim. A Japeri é uma cidade, um município que tem muita gente preta, né? Mas é muito difícil ainda essa questão das pessoas se identificarem como negras. Sim. Eu fico pensando muito nisso, né? Como às vezes os referenciais não chegam e aí as pessoas não conseguem se ver representadas, logo elas não se identificam. Óbvio que a gente viu um crescente imenso de pessoas se reconhecendo enquanto negras, mas eu acho que ainda é um número muito pequeno para a quantidade de pessoas negras que tem no município. Não se identificam e às vezes não conseguem ver que estão sendo vítimas de racismo também. Tem isso, tem esse ponto também. É porque banaliza, né? O racismo, ele opera na sociedade de modo que a gente normatize tudo. Então é muito... você está sofrendo opressão, você... não, isso tudo bem, é normal isso acontecer. E por isso que o racismo ele ocorre até hoje, porque ele funciona de modo que o oprimido ache que é ok aquilo que está acontecendo com ele ou com ela. Que é algo normal, às vezes apelidos, e a pessoa às vezes acha que tá te chamando de um apelido carinhoso, às vezes ainda. Mas é porque também é muito complicado o negro entender a subjetividade do que é isso, né? Porque muitas vezes a gente enxerga que muitas dessas pessoas não percebem e não querem se perceber como negro. Eles preferem seguir o estereótipo do que é o ideal. E essa é uma coisa que a gente vê muito aqui em Japeri, não só com relação ao corpo negro, mas até com relação à própria cidade. Assim, as pessoas que menosprezam Japeri pelo o IDH e tudo mais, assim, é uma característica muito forte da nossa população, né? Eu coloquei outro ponto pra gente conversar sobre também a origem do racismo e da escravidão. Onde isso começou? Como isso começou? Então, o racismo surge por volta do século XVI, né? Quando ocorre um processo de inferiorização que ele é cometido pela Europa. A gente vê que existe nesse momento uma busca por uma expansão e a necessidade de se tornar uma potência. E aí, como que isso acontece? A Europa explora o negro e os recursos do continente africano e vende com isso uma imagem que esse ambiente é amaldiçoado, ultrapassado e até mesmo num lugar de que não evoluído, né? E daí a gente começa a entender e a globalizar, eu acho que é até uma piada, assim, esse conceito, nesse sentido, assim, vende-se uma imagem de que o negro é inferior e que o continente africano é um lugar amaldiçoado e compara o corpo negro com animais. E aí desde aí a gente vem nesse processo. Sim, eu quero fazer indicação de um livro que contém todas essas informações que a Nil mencionou, que se chama A Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe. E nesse livro ele narra, ele descreve todo o processo
a expansão marítima, os europeus começam a ter acesso a outros continentes, e aí que eu acho que é cruel também, é quando os europeus, os brancos, começam a usar a ciência, a biologia, para justificar o racismo, né? Então cria o conceito de raça, e aí começa a fazer uma graduação, né, de quem é mais evoluído, quem é menos evoluído, quem é mais inteligente, quem é mais propício para determinadas funções, e a partir desses mecanismos baseados numa pseudociência, eles legitimam a escravização do povo preto. E aí eu acho que isso é fundamental a gente falar sobre isso, né? Como a ciência, de modo geral, a pseudociência serviu para corroborar com o racismo, né? Com a escravização da população negra. E até hoje, né? A gente vê traços disso. No Brasil, na década de 20 e 30, né? 1920 e 30, a gente sabe, não sei se vocês sabem, mas Monteiro Lobato, ele foi um grande eugenista, né? Que pregava assim como ele, mas como o corpo político e da época, pregavam a eugenia no embranquecimento desse país. E aí a gente começa a verificar né, como terras foram dadas para imigrantes europeus, dinheiro para que eles viessem para cá para ocupar e para que em alguma medida conseguisse embranquecer a nossa pátria, que até então tinha a maioria, ainda tem até hoje, mas antes era mais ainda, né? Então antes já chegou a ser 70% da população. Então perceberam que precisavam embranquecer essa sociedade, trazendo europeus para cá. E até hoje... Pode falar. Desculpa. Tem um livro também que fala muito bem sobre isso, que é o do Roque de Barros de Laraia, que é o Cultura, é um conceito antropológico. E aí ele vai citando, né, cada parte, cada conceito, tanto geográfico quanto biológico, que expõe esse lugar de que como se houvesse uma soberania e como se todo mundo tivesse essa questão. Por exemplo, o patriarcado, por exemplo, que também é uma coisa muito forte na cultura brasileira, é vendido muito nesse lugar, né? E aí a gente percebe nesse livro de Laraia que, para a gente considerar que uma coisa faz parte da raça humana e faz parte dessa hegemonia, todas as pessoas, todos os seres humanos, eles precisam seguir esse padrão. E aí ele vai mostrando que isso varia de cultura em cultura. Então também é muito importante a forma que ele traz o racismo nesse livro. Eu ia falar que até hoje em dia tem muita gente que arranja motivos para defender ainda. Você disse sobre que eles arranjavam motivos na pseudociências para a escravidão e para o racismo, e até hoje em dia eles continuam batendo nessa mesma tecla e em outras também. Tem um motivo que foi propagado no Brasil, que foi o mito da democracia racial. Que aí foi para um lugar, tipo, o racismo aqui não existe. Olha como a gente ama o carnaval, olha como a gente ama o samba, olha como a gente conseguiu preservar a cultura afro-brasileira através das religiões de matriz africana. Aí, propagando essa ideia da democracia racial, dessa falsa democracia racial, porque não existe uma democracia racial no Brasil, a gente foi abafando as discussões, a gente foi deixando de falar sobre o racismo. E quando você não fala sobre determinada coisa e não age para transformar essa coisa, a transformação não acontece, né? Então essa coisa, acho que é importante trazer esse conceito de democracia racial, que foi muito
pessoas acharem que ok, eu ter que casar, eu, mulher preta, ter que casar com um homem branco para clarear a minha família. E isso foi propagado e as nossas mães, minha mãe falava disso, né? Que tá namorando com uma pessoa, não, tem que namorar com alguém branco para poder clarear. E isso foi normalizado em nome dessa democracia racial, dessa miscigenação que aconteceu a que custo, né? Através do estupro, através da violação, enfim. Então é uma série de questões que a gente tem que trazer que ainda reverbera nos dias atuais. Infelizmente. Outra palavra que eu sempre escutei muito para defender é que tem gente que fala que os próprios negros escravizaram e tem gente que defende falando sobre isso, defendendo a escravidão com essa frase. Gente, eu acho isso o auge, assim. Você comparar um genocídio com a forma que uma cultura lida com os seus povos. Assim, é um lugar totalmente diferente. Porque quando a gente fala sobre a divisão de povos no continente africano e a forma de organização entre eles, existe ali dentro uma busca também por territórios, e aí existe uma espécie de competição entre esses territórios. E aí quando um povo acaba perdendo essa conquista para outro povo, esse povo passa a trabalhar para ele. E esse trabalho que as pessoas colocam nesse lugar de escravidão nunca deve ser considerado a escravidão que aconteceu, o genocídio que aconteceu aqui no Brasil e nos Estados Unidos, enfim. Porque, por exemplo, se a gente fosse comparar a forma que esse trabalho é feito por esses povos africanos, a gente compara os serviços que a gente faz hoje no Brasil, como o serviço de babá, o serviço de empregada doméstica, assim, então é um trabalho. E uma coisa que também é muito importante colocar sobre isso isso acontece com aquelas pessoas que fizeram parte disso. Os filhos que vão ser gerados depois não vão ficar dentro desse sistema, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas enfim. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente e que não tem justificativa. Nesse livro do Achille Mbembe, A Crítica da Razão Negra, ele fala sobre isso também, né? E aparece, ele fala que acho que é uma palavra que sintetiza desleal você usar esse argumento para dizer que para defender o racismo, né? Porque há uma mudança, porque os negros não havia um modo escravocrata como estabeleceu o europeu, né? O europeu ele começa a mercantilizar os corpos negros, coisa que não acontecia em África. Esse é o pulo do gato, essa é a mudança radical dentro de um sistema comunitário nas tribos de África. Então essa mudança é que caracteriza a escravidão tal qual a gente conhece, porque há uma mercantilização. Os corpos negros eles passam a ser tratados como moeda, coisa que não acontecia, como bem falou a Nil, lá nas tribos de África, quando as tribos guerreavam entre si, e quem perdia a guerra, quem perdia a luta, trabalhava, era escravizado pela outra tribo, mas não tinha esse cunho mercantil como o europeu desenvolveu, né? Porque é todo um desenvolvimento de um sistema para mercantilizar o corpo alheio, coisa que não acontecia em África. E nem um lugar também de superioridade, né, Gil? Porque por mais que isso acontecesse, todos entendem que mesmo que você esteja trabalhando para mim agora, isso está acontecendo porque a gente fez parte de uma guerra, mas isso também não quer dizer... Gente, tô ouvindo meu voz.
Mas isso também não quer dizer que eu tô menosprezando você por isso. Pelo contrário, eles continuam raça, vivendo. né? Exatamente, eles continuam não tem vivendo. a questão racial não é pautada, né? Sim. Não está em xeque a raça, assim, porque não cria-se uma metodologia para justificar os mecanismos de opressão em África, né? Como os europeus fazem. Eu vou te escravizar porque a minha raça é superior à sua. E aí não tem como caracterizar o racismo quando a raça não é uma questão. Sim. E eles falam essas coisas achando que estudaram sobre isso como se fosse o certo realmente. Não procura outro tipo de estudo para saber mais sobre, só pega metade da fala. Estudou na corrente do WhatsApp, né? O lugar do achismo, né? Exatamente. E como só tem que sair da caverna. A filósofa. E como ele é tratado e as consequências do racismo nos dias atuais? Eu acho que é importante, antes da gente falar sobre como isso acontece nos dias atuais, a gente precisa frisar como se dá essa estrutura brasileira. Porque a gente precisa entender como isso começa já no conceito de colonização, né? Quando o europeu enxerga o Brasil, a gente já tem um lugar de América Portuguesa. E aí, quando a gente tem o primeiro contato com os índios e quando é inserido o negro aqui, já tem essa proposta. E aí, eu trago também uma fala de Sueli Carneiro, que diz: o negro e o mestiço dificilmente conseguiram igualar-se ao homem branco. O mundo da senzala sempre esteve muito distante do mundo da casa grande. Para alcançar pequenas regalias, fosse como escravo ou como homem livre, os descendentes de negros precisavam ocultar ou disfarçar seus traços de africanidade, já que o homem branco é apresentado como padrão de beleza e moral. Então, assim, a gente tem essa fala, e é uma coisa que, inclusive, a gente já até citou aqui, né? E a gente vê muito também no livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que é a primeira obra literária que a gente tem pós-abolição, assim. A forma que, para que um negro fosse aceito, ele precisa esquecer os traços dele, ele precisa esquecer quem ele é, para ele conseguir chegar perto de estar no lugar de status. E a gente fala isso porque a gente também entende que, pensando a partir de 1500, o Brasil tem 520 anos e a gente só tem 128 anos de abolição. Então, assim, é uma coisa muito nova ainda. E aí, o que eu quero dizer com isso? Sendo muito recente ainda, esse estereótipo, ele existe, ele tá, assim, a gente vê hoje que já existe uma diferença até com relação à mídia, com relação à forma que o negro é apresentado e a forma que a personalidade das mulheres negras estão sendo vistas, mas ao mesmo tempo eu acredito que seja um lugar muito mais midiático do que realmente se importar com o que acontece. E aí, um exemplo que a gente tem sobre isso nós tivemos uma hashtag do Vidas Negras Importam. E essa hashtag, ela começa, né, quando a gente tem o assassinato de George Floyd. Só que esse assassinato é uma coisa que acontece nos Estados Unidos. E aí a gente vê o mundo inteiro, né, indo para as ruas e se comovendo com relação a isso. Só que a gente precisa pensar, e é uma coisa que a população brasileira esquece, que a gente perde muitos negros diariamente. A gente tem muitos George Floyd morrendo aqui todos os dias. A cada 23 minutos. E isso não é noticiado. A gente teve um caso muito
parecido com o caso dele, agora há pouco, por uma mulher em São Paulo, e pouco foi falado sobre isso. Então, assim, qual é o lugar também? É pensar qual é o meu lugar nessa luta e o que eu tô fazendo nisso. Ou eu não tô só replicando as coisas, né? Tem uma... A Nil falou já muita coisa que eu penso, então eu vou ser sintética. Eu acho que a gente tá num limiar que é entre o muito explícito, que aí isso reverbera, reflete na autoridade máxima desse país, né? Como as pessoas não têm mais vergonha de explicitar o seu racismo diariamente, e como elas falam abertamente disso e são racistas, e ainda existe esse racismo velado, né? Então a gente transita por esses dois caminhos, né? Que é você velar o seu racismo através, sei lá, quando você vai conversando com a Vitória até esses dias, de como alguém vai te elogiar, fala, nossa, você é inteligente, né? Como que você, né, fica surpreso por você ser negra e inteligente, como que se as duas coisas não fossem compatíveis, né? Sim. Enfim, eu acho que a gente está nesse limiar, mas eu acho que a gente está num momento importante, que é um momento de debate, de discussão. Estamos propondo ações para reverter isso e a gente não pode parar de falar sobre racismo. E é uma coisa que... Pode falar. Uma coisa que me deixa muito triste também, né? É o fato de que quando a pandemia veio, antes disso, nos teatros do Rio de Janeiro, a gente teve uma predominância de teatro preto. E que, assim, eu não sabia como organizar a minha agenda para conseguir estar todo final de semana assistindo alguma peça que falasse sobre a história do povo preto. Então, tipo, como que também a gente começa a falar sobre a gente, né? Como que a gente começa a não querer mais seguir esse estereótipo e querer se embranquecer e querer realmente trazer quem a gente é, o que a nossa cultura é. Duas coisas que eu queria pontuar sobre o que vocês falaram, que é sobre o que a Juliana falou de que a gente tem debatido, tem tido debate sobre, e outra coisa sobre isso é que às vezes muita gente, os brancos falam que é só a gente falar, se eles falarem alguma fala ou algo do tipo que foi racista, que é só a gente falar, mas quando a gente fala que foi, eles falam que eles não acham que foi, sendo que não deveria, né? Porque quem tem que saber somos nós. E outro ponto, pode falar. Não, bota seu ponto, depois eu falo. É sobre o texto que a Nil leu. Eu não sei se tem muito a ver, mas me lembrou sobre muitos de nós, sempre que é igual sobre os narizes da gente. Acho que fala narizes, né? Acho que eu falei errado. Nariz. Plural de nariz. Nariz, ok. Sempre de querer afinar, seja com maquiagem ou com as cirurgias, em maquiagem ou filtros, de sempre querer procurar algo que embranqueça o rosto, a pele. Tem até maquiagem corporal. E esse texto me lembrou muito sobre isso. Sim. Uma coisa que você falou sobre os brancos pedirem pra gente falar quando eles estão sendo racistas. Eu acho que eu, particularmente, estou muito cansada, né? A gente já está muito cansado, né, de sofrer opressão diariamente. E, além de tudo, ter que educar branco. Assim, eu acho que já tem muito material de qualidade na internet, material de qualidade no YouTube, vários artigos publicados, facilmente acessível, né? Que podem ser acessados facilmente. E que, assim, se você quer ser antirracista, vai estudar. Não espere ser educado por um negro, por uma negra que já está sofrendo todos os dias, cansado, que ainda tem que ajudar o branco
a não ser racista. É desgastante isso pra gente. Enfim, e aí a gente sofre diariamente com esse ideal de beleza que ainda é branco. Mesmo com tanta transformação na nossa sociedade, o ideal de beleza ainda é magro, branco e loiro. Então tem esses lugares que a gente tá conseguindo, assim, né? Eu tenho uma pesquisa que é sobre a imagem, né? A importância da imagem para a construção da subjetividade das pessoas. E assim, a gente precisa se ver mais para entender que os nossos corpos, os nossos traços são bonitos. Então, isso permeia muito pela grande mídia, perpassa pela grande mídia. A gente tem que estar na televisão, tem que estar nos lugares, tem que falar, eu sou negra, eu sou uma mulher preta, periférica, para as pessoas entenderem de onde a gente está falando, porque... E para as pessoas que se identificarem com a gente. Cara, se ela tá ali, se ele tá ali, eu também posso. Exatamente. Aquilo é bonito, então eu também sou bonita. Eu vi no Twitter esses dias uma criança, assim, uma bebezinha, ela parecia ter uns 3 anos. E ela ficou muito emocionada quando começou a passar o Jornal Nacional. E aí ela e a Maju estavam com o mesmo tom de roupa. E ela você viu isso? Ela se viu muito, assim, na jornalista e ficou super emocionada. Então, assim, é muito importante ser essa referência também, né, para as crianças, para elas saberem que ela não precisa comprar boneca branca, por exemplo, ela não precisa consumir o material branco, porque ela pode consumir quem ela é. Quando eu era pequena, algo muito importante pra mim foi quando A Princesa e o Sapo foi lançado. Foi algo que eu me vi ali. E até hoje é o meu filme favorito. É um marco esse filme, sem sombra de dúvidas. Sim. Outra coisa em bonecas também. É sempre brinquedos, bonecas brancas também. Bebês brancas. O primeiro contato que a gente tem, quase... Primeiro é o seio familiar. Se você tem uma família que é majoritariamente negra, você tem contato, mas quando você vai tendo contato externo, né, para além do seu seio familiar, as tuas referências passam a ser referências embranquecidas, né? Então, você vai ganhar presentes, são presentes, ou quando a boneca, você ganha boneca branca. Suas referências na escola são professores e professoras brancas. O menino mais bonito, a menina mais bonita é o menino, a menina branca, né? Então essas, né, que são consideradas, né? É muito complexo discutir racismo. Acho que a gente precisaria de mais uma hora para falar. Eu também acho. Sim. Eu também anotei pensamentos e frases racistas que são ditas como se fossem normais, até hoje. Como a inveja branca, serviço de preto, que botam como se todo serviço que preto fizesse fosse ruim e que só dos brancos fossem bons. A coisa tá preta, como se a coisa estivesse preta seria algo ruim. E não sou tuas negras. Tem mais algum que vocês queiram pontuar? Tem um lugar também do Meia Tigela, né? Que traz que os negros que trabalhavam a força nas minas de ouro, eles sempre conseguiram alcançar suas metas. E quando isso acontecia, eles recebiam como punição apenas metade da tigela de comida. Então, tipo, esse lugar do... não sei o que na tigela, vem sobre isso, assim. Denegrir é uma palavra que me incomoda muito também. E assim, eu volto e meia e eu escuto próximo de mim as pessoas falarem: você tá denegrindo a minha imagem. Feito nas coxas também. A origem dessa expressão feito nas costas é justamente pelo fato de as telhas antigamente serem feitas pelas coxas dos escravos. Criado mudo também tem o lugar do criado escravo que precisava ficar no lado da cama do senhor
e da senhora branco. Eu lembro que eu fiquei horrorizada quando eu descobri o que era o significado dessa palavra. Eu lembro que eu li um livro quando eu era pequena e tinha isso, e eu não fazia ideia do que significava e fui pesquisar o que era. Eu lembro que eu fiquei horrorizada. Tem um termo também que é o CC. Vocês sabem o que significa CC? Ah, conta com CC. Não. Cheiro de crioulo. É um termo racista também. Pesado. Eu também não sabia. Cheiro de crioulo. Também não sabia. Depois vocês procurem a história, enfim, é uma história meio longa sobre isso. Mas é um termo também que a gente usa no nosso cotidiano e é um termo racista também. A linguagem é racista, né, gente? A gente vive numa sociedade estruturalmente racista, isso interfere nas instituições, isso interfere nas nossas ações e reverbera também na nossa linguagem. Então a gente tem uma linguagem muito racista também. Tem uma questão também que me incomoda um pouco com relação ao cabelo afro. Eu passei muito tempo usando trança e a trança, ela é de alguma forma mais vendida, né? Tem aquele mais aceita, é mais baixo, o cabelo vai estar mais baixo, não vai ter aquele volume que costuma ter um cabelo afro. E aí as pessoas sempre veem, eu acho que você fica muito mais bonita de trança. Ou você tem uma beleza muito exótica, sabe? Então, isso também são... Você é uma presa até que bonita, tem os traços finos, tem alma de branca. Tem alma de branca. Esse é o passo. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje com a Ju e a Nil. E nós estamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem se despedir. Eu gostaria de agradecer muito por esse convite. Muito obrigada. A oficina de leitura é um lugar que eu me sinto assim, é muito especial para mim, porque eu fui uma das primeiras alunas, né? Participei do primeiro encontro da oficina de leitura, ainda planejando o que seria. Então, assim, me sinto muito contemplada vendo como é a oficina hoje e por ter alunos pesquisadores como é a Vitória e outros alunos que fazem parte. Então, muito obrigada por me convidarem para estar aqui falando um pouquinho sobre as minhas pesquisas e os meus posicionamentos. Eu também fico feliz com o convite. Quero agradecer e falar para as pessoas que se interessarem pelo assunto e que querem viver numa sociedade mais igualitária, que estudem, pesquisem e façam acontecer no dia a dia, no cotidiano, porque assim a gente vai conseguir reverter essa situação. Obrigada, gente. Um abraço. E até a próxima. Beijo, gente. Beijo. Você ouviu mais uma edição da Rádio Bonfim, que é um projeto da Oficina de Leitura e uma realização do Colégio Bonfim.